E agora, sobre o terceiro vídeo nesta série sobre o aviso 9, vamos falar sobre o crédito à construção de condomínios e as consequências do incumprimento. E neste vídeo nós vamos responder a quem pode pedir o crédito à construção, quais são as condições principais, que garantias adicionais existem e o que acontece em caso de incumprimento. Essencialmente, o aviso 9/2023 não se limita apenas à família que querem comprar ou construir uma casa. Ele também abre portas para empresas e cooperativas que querem entrar para esse mercado, que querem criar projetos habitacionais. Mas atenção, para esses casos, as exigências são muito mais duras, os valores são muito maiores e o controle do banco é muito mais apertado. Então, neste vídeo eu vou te mostrar de forma simples quais são as regras específicas para promotores, para empresas e para cooperativas. Vamos falar dos limites de financiamento, das condições obrigatórias e principalmente das sanções que podem ser implementadas se não forem cumpridos os termos plasmados no aviso, se não forem cumpridas as regras. Assim, se você está a pensar em fazer um projeto ou unir-se a outras pessoas para fazer um projeto habitacional, já sai deste vídeo com esta informação. Já consegues saber se consegues avançar com o aviso ou se é melhor preparar-se melhor ou talvez deixar assim para evitar problemas. Mas antes, eu sou o Engenheiro Oliveira de Almeida e se não subscreveste ao canal, subscreva aqui agora. Nós temos mais de 70 vídeos aqui neste canal, talvez agora mais de 80 vídeos, a falar sobre construção residencial em Angola. Sem comprometer a qualidade nem a segurança, que é muito importante, e eu acredito que você pode concordar. Eu gosto de dizer até que cada vídeo neste canal vai lhe poupar no mínimo 100 mil kwanzas só em erro que podia ter cometido, mas não cometerá. Então, se ver todos os vídeos aqui, às tantas vai conseguir poupar na sua obra uns 2 ou 3 milhões de kwanzas em tanto conhecimento que nós deixamos aqui no nosso canal. Muito obrigado, agora vamos ao vídeo. Ok, quem pode pedir crédito para a construção de condomínios ao abrigo do aviso 9? Promotores, empresas ou cooperativas, ambas com experiência na área e contas devidamente auditadas. Ou seja, só podem solicitar o crédito empresas sérias e com histórico na área, experiência na área. Mas vou estar a perguntar, o que é que significam empresas sérias? O que é isso? Uma empresa é considerada séria aos olhos do aviso 9 do BNA se cumprir os seguintes requisitos: tem que ter histórico no setor imobiliário, tem que ter projetos executados, seja em construção, projetos, edifícios, casas, prédios, condomínios, etc. Deve ter apenas histórico no setor e dados para provar este histórico. Deve ter as contas auditadas, ou seja, deve ter a contabilidade organizada, deve ter a situação fiscal e contributiva regularizada, em suma, não deve ter nenhuma dívida com a GT, deve ter uma boa reputação com o sistema bancário, lá na central de risco, não deve ter nenhuma dívida com ninguém, nenhum elemento do sistema bancário e deve ter capacidade técnica de gestão, deve ter técnicos para trabalhar, deve ter experiência para trabalhar, deve ter capacidade administrativa para gerir este financiamento, este projeto para o qual pede este dinheiro. E para cooperativas habitacionais, como funciona? Uma cooperativa habitacional é essencialmente um grupo de pessoas que se juntam com um objetivo comum: construir casas para os seus próprios membros, a preços mais acessíveis que no mercado. E esse eu acredito ser um ponto muito interessante para muita gente. E vamos agora falar sobre as condições especiais. Isso é muito interessante, fica atento. As unidades, ou seja, cada casa, não podem passar o valor limite que o banco estabeleceu, que o BNA estabeleceu, de 100 milhões. Atualmente penso que já são 150 milhões, mas isto está a confirmar. Até a altura de escrever este roteiro, eram 100 milhões, isto com base no artigo 9 do aviso. Então quer dizer que se você tiver um projeto de 5 casas, o total que vai solicitar vão ser 500 milhões. Isso não quer dizer que 500 milhões vão ser para construir todas as casas. Pode sim se dar ao caso de os custos das infraestruturas estarem também interligados com as casas. Ou seja, a casa pode custar 80 e as infraestruturas para todo o projeto serem distribuídas em 20 milhões para cada uma das casas e assim fazer os 100 e ter dinheiro suficiente para construir as casas e também fazer as infraestruturas, estradas, água, esgoto, energia elétrica. Mas atenção, se você for uma pessoa individual e pedir o crédito para fazer a sua casa, construir ou comprar uma casa, eles dão 30 anos, mas aqui já são 3. Isto com base no artigo número 10. Se passar disso, o projeto já perde os benefícios que estão associados com o aviso 9. Isso quer dizer que até o terceiro ano, o projeto inteiro deve estar concluído. Casas concluídas, estradas concluídas, infraestruturas concluídas, tudo concluído. Se passar desse prazo, perde os benefícios, ou seja, aqueles juros
reduzidos é para esquecer. E o banco pode ainda renegociar o contrato com uma taxa de juro mais alta ao nível do mercado. Se para os compradores de casas individuais tem 7% de juros ao ano, para esta modalidade já são 10%, mas isto até 2027, segundo o artigo número 5, no seu ponto número 7. Então, ele é mais caro, sim, que uma casa particular, mas é muito mais competitivo. Isso é essencialmente para garantir que não tenhamos projetos que vão ser executados ao longo de 10 anos, por exemplo. Projetos que nunca acabam, projetos que nunca têm fim, projetos que não vêm à luz do dia um dia qualquer. Então, isso é para garantir que os projetos acabem a tempo. Os pagamentos são feitos ao nível do mercado, ao nível daquele valor gerado por uma construção desta natureza. E ao contrário do que é habitação singular, que está prevista até 2032, esta aqui está a 10% ao ano, sim, mas só é garantida até 31 de dezembro de 2027, ou seja, já no próximo ano. Em relação ao ponto de gravação deste vídeo, estamos a gravar agora em junho de 2026, então não sei a que altura é que este vídeo vai ser publicado, mas até chegar a 2027 possivelmente já serão revistos esses termos e o BNA pode fazer essa taxa baixar ou subir. Vamos esperar para ver. Em resumo, significa que o financiamento para promotores é mais curto e mais caro, justamente para forçar a rapidez na execução. Mas quais são os benefícios que se perdem se não cumprir? Exatamente. Se não cumprir os prazos ou as regras, o promotor perde direito à taxa reduzida, ou seja, sai de 10% a uma taxa de mercado de 18% a 20%, apoios do Banco Central, como um acesso facilitado a linhas de liquidez, pode ter uma execução antecipada do crédito, ou seja, o banco pode pedir o pagamento de todo o crédito antes do tempo. Em resumo, se você atrasar ou inflacionar os custos, o projeto deixa de ser um projeto habitacional incentivado e passa a ser um financiamento normal, muito caro. Que garantias adicionais existem? Segundo o artigo 11, pelo menos 50% das casas devem estar reservadas se for um projeto habitacional, e se for cooperativa, 75%. Ou seja, se você já tem um projeto em mente, está a construir o seu condomínio, tem uma ideia que está a executar, o banco só financia, ao abrigo do aviso 9, se você já tiver 50% das casas vendidas ou com contratos promessas sólidos, acordos sólidos, bem escritos, bem compostos com clientes. Se forem cooperativas, tem que ter 75%. Ou seja, se for um condomínio de para aí, digamos, 20 casas, você deve ter já 15 casas com donos. Esses donos geralmente são os próprios membros da cooperativa, não são para vender, mas essencialmente é isto. Se vai ter um condomínio, 50 casas devem já estar praticamente vendidas. Essa é a condição mínima. Se for uma cooperativa, se for um projeto de 20 casas, 15 devem estar já atribuídas, ou seja, 75%. Isto é para dar segurança ao banco de que quando a obra acabar, já existe receita para pagar o crédito. Então o banco se vai entrar para esse negócio sabendo que ok, isso está sólido, isso está garantido, isso está acertado, então já tem condições para quando acabar a construção dos 3 anos, tem condições para pagar o crédito. Mas pode estar um pouco confuso e achar que isso é mais uma dificuldade e gera a pergunta: por que esta exigência? O BNA criou esta regra exatamente para acabar com os projetos fantasmas. Nós temos vídeo aqui no canal que nós falamos sobre projetos, comprar casa em condomínio, casas inacabadas. Essencialmente, o que acontece, tem acontecido muito, é que muitos projetos se iniciam sem estrutura correta e nunca acabam. E vão continuando por mais anos e mais anos e mais anos e mais anos. E nunca termina. E isto não é nada bom para o mercado, porque nós não temos casas para abastecer o mercado, nós temos muita gente a precisar de casas. E também evita que o promotor construa um monte de casas para vender depois, quando bem entender, quando quiser, quando achar mais conveniente. Seria muito arriscado para o banco não quer sair a perder. Então, como funciona na prática? Os compradores ou os reservatários assinam os contratos promessa de compra e venda, muitas vezes pagam já um sinal, o famoso valor de entrada, que pode equivaler a 10 a 15% do valor da casa. Depende muito do negócio que você, construtor, vai fazer com os seus clientes, e o banco vai exigir uma cópia destes documentos todos para garantir que está tudo bem, tudo em ordem, tudo em conformidade, para assim financiar este projeto ao abrigo do aviso 9. Em resumo, o aviso 9 é uma grande oportunidade para financiar casas e condomínios, mas tem regras muito claras que devem ser cumpridas. Quem não cumpre perde. Você pode perder dinheiro, perde credibilidade e, no pior dos casos, você pode até mesmo perder a sua casa. Por isso é fundamental entrar para esse processo com seriedade e responsabilidade acima de tudo. E este é o último vídeo desta série. Este é muito mais virado para promotores de projeto, pessoas que querem construir os seus projetos, os seus condomínios. E nós temos muitos vídeos aqui no canal. Se você não é desses ou simplesmente está a investigar e está a pensar como fazer isso ou quer fazer isso, investigue aqui no canal, veja
nossos vídeos, temos mais de 70 vídeos que acredito que podem ajudar a entender melhor. Quer entender sobre estudo de viabilidade? Temos vídeos. Orçamento? Temos vídeo. Projeto? Temos vídeo. Basicamente, tudo que pensar, nós temos aqui um tema já abordado, muito bem estruturado, da mesma forma que estamos aqui a fazer com este tema do aviso 9. Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Não se esqueça de se subscrever ao canal, deixe o gosto aqui neste vídeo e partilhe com quem precisa desta informação. Muito obrigado, até o próximo bloco.